Maomé é profetizado em Isaías 21:7? Isaías 21:7. E quando vir um carro com um par de cavaleiros, um carro com jumentos e um carro com camelos, ela que observe atentamente com grande cuidado. Isaías 21:7. Argumentos muçulmanos. Acadêmicos muçulmanos acreditam que esta passagem está se referindo a Jesus que andou montado em um jumento. Profecia cumprida quando Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, e a Maomé andando em uma carruagem de camelos. Para validar os argumentos, os estudiosos citam uma passagem do Alcorão contendo Maomé dizendo que existem profecias sobre o advento do Islã na Torá e nos Evangelhos. São aqueles que seguem o mensageiro, o profeta iletrado, o qual encontram mencionado na sua Torá e no seu Evangelho. Alcorão, Sura 7, 157. Vejamos as respostas para estes argumentos muçulmanos. É curioso analisar que a passagem bíblica usada está fiel às versões da Bíblia existentes hoje. Gostaria muito de perguntar aos estudiosos muçulmanos se a Bíblia usada como referência é uma versão adulterada ou não, pois me parece que não é. Talvez a resposta seria que este texto não está adulterado e vários outros sim. Até hoje, nenhum muçulmano conseguiu provar que a Bíblia foi adulterada. Muitos usam a Bíblia verdadeira mesmo sabendo que não possui uma versão mudada. Eles continuam a citar passagens isoladas em busca de uma validação da existência de Maomé na Bíblia. Mesmo que tentem, o nome Maomé não é mencionado na Bíblia. Ele não se encaixa em nenhum critério de personagem bíblico. Muitos acadêmicos islâmicos são corajosos o suficiente para ir além do versículo 7 e usar todo o capítulo 21 de Isaías para reforçar seus argumentos. Neste vídeo, analisaremos apenas o versículo 7, que é o argumento-chave dos muçulmanos, que mais uma vez fracassam em uma tentativa frustrada de adicionar seu profeta na Bíblia. Quando eles vão se cansar de fazer isso? Tentar achar a veracidade de suas crenças nas escrituras dos outros é bem complicado. Vejamos que no Alcorão, Maomé diz, o qual encontram mencionado em sua Torá e seu Evangelho. Sura 7, 157. O que Isaías tem a ver com essa história? O livro do profeta Isaías não faz parte da Torá, que são os livros da lei para judeus e cristãos, e nem faz parte dos Evangelhos. Os estudiosos muçulmanos gostam muito de dividir a Bíblia entre Torá e Evangelhos, como dois livros, um para o judeu e o outro para o cristão. A Bíblia é uma coletânea de 66 livros que contém a Torá. Os livros da lei não são exclusivos para os judeus, e sim para toda a humanidade. Qualquer leitor, ao abrir a Bíblia, verá que Deus está profetizando contra a Babilônia. O próprio título do texto mostra o assunto que será tratado. Vejamos um pouco o contexto histórico de Isaías 21:7. Esta passagem faz parte de uma sequência de profecias contra várias nações, iniciando no capítulo 13 ao 24 de Isaías. Deus anuncia seu juízo às nações pecadoras, como é comum no Velho Testamento. Deus usava nações para punir outras nações. Em Isaías 8:7, Deus anuncia que ele irá usar a Síria como julgamento. Hoje, com o sacrifício de Jesus na cruz, Deus não usa mais o homem para exercer justiça. Todo o Velho Testamento precisa passar pela cruz de Cristo para depois ser aplicado. Por isso, nenhum cristão tem o direito de causar dano algum a seus inimigos. Apenas ao Senhor pertence a justiça. Claramente, ao analisar o texto bíblico, vemos que Isaías 21:7 anuncia castigo à Babilônia. Isaías 21:7 não é uma passagem messiânica, ou seja, não é uma profecia sobre Jesus. E o fato de se mencionar um jumento não prova que seja uma profecia de Jesus entrando em Jerusalém montando em um jumentinho. A passagem bíblica certa está em João 12:14, que diz assim: E achou Jesus um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito. João 12:14. A profecia do Velho Testamento para esta passagem está no livro do profeta Zacarias, e não é em Isaías 21:7. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Zacarias 9:9. Zacarias está no Velho Testamento, enquanto a profecia foi cumprida em João 12:14 no Novo Testamento.
Comparando Zacarias com a passagem de Isaías, vemos que Deus menciona vários detalhes sobre Jesus entrando em Jerusalém em um jumentinho. Já em Isaías, não existe nenhuma evidência, apenas a palavra jumentos. Para piorar ainda mais a situação dos estudiosos muçulmanos, o texto de Isaías refere-se a carros, ou seja, carruagens com jumentos. E Jesus não usou nenhuma carruagem, só um único animal. O mesmo argumento podemos trazer para Maomé. O texto de Isaías menciona carruagens de camelos. Não existem evidências históricas que Maomé andou em carruagens de camelos. É muito comum que os estudiosos muçulmanos, desesperados para acharem provas sobre a presença de Maomé na Bíblia, cometam erros absurdos como esse. Mais uma vez, tirar uma passagem fora do seu contexto e aplicá-la a Maomé não convenceu. Será que todas as vezes quando os estudiosos muçulmanos acharem uma palavra isolada na Bíblia como jumento, louvado, parã, camelo, deserto, montanha, está se referindo a algo sobre Maomé? Claro que não. Essa não é a maneira justa de se achar provas para uma crença. Se o Deus que eu conheço desejasse mencionar que um dia ele enviaria Maomé, com certeza ele enviaria bastante detalhes sobre esse dia. Por que não existem esses detalhes? Eu sei muito bem por quê. No próximo capítulo, o Consolador enviado em João 14,16 é Maomé? Assistam os vídeos e postem seus comentários e visitem nosso site para baixar o conteúdo de cada capítulo. Que Deus possa nos dar a luz de seu entendimento.